Vamos iniciar o painel com o tema Índice ABCR, Cenário Econômico e as Perspectivas para Investimentos em Infraestrutura. Convido a retornar como moderadora a jornalista Renata Agostini. Convido inicialmente a sócia-diretora da área de Macroeconomia e Política da Tendências Consultoria Integrada, Alessandra Ribeiro. E completando o nosso time, o consultor econômico Raul Veloso. Com a palavra, a jornalista Renata Agostini. Olá, bem, agora começando o nosso segundo painel, nós teremos duas apresentações. Então, primeiro as damas. Sim. Você prefere fazer daqui ou de lá, da forma que você achar melhor? Posso fazer daqui? Então, tá ótimo, fica bom. Bom dia a todos, é um prazer participar desse grande evento da ABCR, inclusive agradeço o convite e compartilhar aqui o painel, também tenho o maior prazer com Raul Veloso e a Renata aqui como moderadora. Bom, a minha missão aqui na apresentação é falar do cenário econômico, inclusive à luz do que diz o índice ABCR, que ele nos traz aí bastante informação do quadro atual da atividade econômica. E aí, assim, o que os índices nos mostram, né? Quando nós olhamos aí para os números, porque, inclusive, os índices ABCR, tanto a parte de leves quanto a parte de pesados, eles têm uma correlação muito grande com os indicadores de atividade econômica, principalmente a produção industrial e a pesquisa de serviços a famílias, no caso de veículos leves. Não é à toa que o IBGE, inclusive, em 2012, adotou o índice como uma fonte importante para a construção do PIB, para as contas nacionais. Então, a gente usa e abusa aqui do indicador. E o que a gente observa nesse primeiro slide? A correlação do índice ABCR pesados com a produção industrial, isso na comparação anual, a taxa em relação sempre ao ano anterior. Como eu mencionei, a gente vê aí uma boa correlação. E os indicadores mais recentes mostram uma perda aí clara de dinamismo da produção industrial, inclusive uma fraqueza aí bem expressiva, e o que limita, como vocês podem ver, o próprio crescimento do fluxo de pesados. Inclusive, a indústria até está caindo mais, o que não se reflete no fluxo de pesados, porque a indústria está sofrendo muito com o problema em extrativa, com todo o efeito de Brumadinho e as questões envolvendo a operação da Vale. Mas o fato é que os dados mais recentes, do ponto de vista de indústria, não são animadores. Quando nós olhamos para a parte de veículos leves, que é essa correlação que nós fazemos, o fluxo de leves com a pesquisa de serviços mais ligada a famílias, nós vemos também uma boa correlação, e os últimos resultados eles são mais animadores, o que, inclusive, está bem alinhado com a avaliação e que os números mostram que o que está puxando, na verdade, o crescimento, ainda que muito moderado, da economia brasileira, é o consumo das famílias. Então, a gente vê isso inclusive nessa parte mais recente do gráfico, com essa puxada, inclusive, bastante refletida no índice de fluxo de veículos leves. Então, assim, essas correlações, as pesquisas, elas nos mostram esse quadro, ou seja, nós temos uma recuperação ainda muito modesta da atividade econômica, e o motor ainda é muito mais o consumo das famílias. Os investimentos começam a engatinhar, mas ainda num ritmo muito moderado. E os demais, que eu até vou comentar, que quando a gente olha componentes da demanda, ainda deixam bem a desejar e não vão contribuir tão cedo para o crescimento do PIB. Mas esse é o quadro que nós temos. E aí, assim, a questão, inclusive, quando os economistas falam, mas por que essa recuperação, Raul? Os economistas estão se debatendo aqui. Por que essa recuperação está tão gradual? Por que ela é tão modesta? A gente teve crescimento de 1,1 em 2017, do PIB, 1,1 em 2018, e agora eu vou mostrar para vocês, é um crescimento, inclusive, pouco abaixo de 1%.
Acho que não é um motivo, a gente tem vários motivos por trás dessa recuperação aí bastante lenta. Temos questões estruturais, desde baixa produtividade, temos questões como a necessidade de ajuste das contas públicas, mesmo com bom encaminhamento da reforma da Previdência, para colocar as contas em ordem, ainda vamos ter que segurar bem esses gastos, o crescimento dos gastos públicos, né? Temos questões mais relacionadas ao cenário externo, uma boa desaceleração da economia mundial desde o segundo semestre do ano passado, o que, inclusive, foi magnificado por todo o problema em Argentina, e toda a questão de Brumadinho, isso que foi um efeito, realmente, tivemos um efeito muito relevante para a indústria, toda essa parte distrativa. Então, tem vários motivos, desde elementos mais estruturais a elementos mais conjunturais. Mas tem um outro elemento que, na nossa avaliação, preocupa, que é o que eu coloquei um pouco nesse gráfico aqui, que é a incerteza. O que esse gráfico está mostrando? A linha verde é um indicador de incerteza, inclusive medido pela GV, e a contraposição desse indicador de incerteza, que é a linha vermelha, é o indicador de confiança empresarial, que é justamente o oposto da incerteza. Quando a incerteza está alta, a gente vê a confiança do empresário muito baixa. É uma série longa, desde 2005, mas a gente já teve aí uns altos e baixos nesse índice de incerteza, principalmente lá na crise de 2008, mas voltou. Mas o ponto é que, desde 2015, esse indicador de incerteza ele está acima do patamar de 100, que mostra que a incerteza está muito alta aqui no país. Tem uns vai e voltas. Antes da eleição aí do ano passado, tivemos aí um novo movimento de estresse. Na margem, caiu um pouquinho, mas muito pouco. Então, a incerteza ainda continua elevada. Então, apesar aí de encaminhamento da agenda econômica, especialmente com bom encaminhamento da reforma da Previdência, alguns itens da agenda econômica saindo, o fato é que a percepção de incerteza ainda está muito alta. E, na nossa avaliação, tem a ver com alguns elementos, inclusive com todo o contexto político ainda. E os nossos exercícios na tendências mostram que, quando a incerteza está alta e, consequentemente, a confiança do empresariado é baixa, ou seja, também está abaixo de 100, que mostra um empresariado ainda muito assim, não confiante, um pouco mais pessimista, isso limita decisões, especialmente de investimentos. Então, a gente consegue medir isso econometricamente. Então, este também é um fator. Então, a gente precisa trabalhar para reduzir incerteza no país, que tem um efeito importante para investimento. Bom, dado isso, assim, como estão aqui os nossos números, né, em termos de crescimento? É uma série também mais longuinha, desde 2004, com o crescimento da economia brasileira. O nosso bom período de 2004 aí até 2012, aí com taxas mais expressivas de crescimento. Aí todo o período difícil, com recessão. E desde de 2017, essa recuperação muito gradual, muito branda. Para esse ano, nós estimamos um crescimento de 0,9%, um pouquinho abaixo aí de 1%, e aí com uma retomada, como vocês podem ver, gradual a partir do ano que vem. Projetamos 1,8% para o crescimento do ano que vem, e aí ganhando uma extração a partir de 21, com esse crescimento na casa aí de 2,6%, 2,7%. E aí vocês vão perguntar, ok, mas o que puxa isso aí? O que está por trás disso? Quais são os motores desse crescimento? E aí eu abri aqui nessa tabelinha, o que ela é? É a abertura do PIB, né? Ou seja, o PIB pelo lado de quem demanda e o PIB pelo lado de quem produz, né? Olhando a parte de baixo da tabela, que é o PIB pelo lado da demanda, o que nós vemos? Que é um pouco que eu já sinalizei no início da apresentação. Consumo das famílias é que está puxando mesmo esse crescimento que a gente vê aí um pouco na casa de 1%. Inclusive, nós estimamos para consumo esse ano um crescimento de 1,9%. Ele vai crescer acima do PIB. Os investimentos, que são formação bruta, FBCF, formação bruta de capital fixo, lembrando que a formação bruta caiu aí na casa de 30% entre 2014 e 2017, a gente vê uma reação muito moderada, e esse ano a gente estima um crescimento aí de 2,5%. Como vocês podem ver aqui pelas minhas projeções, a gente tem investimento ganhando tração ao longo dos próximos anos, então o ano que vem com 4,5%,
E aí, a partir de 21, a gente vê um crescimento mais próximo, aí, mais na casa de 6%. E o que está por trás aqui? Lembrando que, quando a gente quebra investimento, né, a gente tem 2 grandes componentes: máquinas e equipamentos e construção civil. Dentro de construção civil, a gente tem toda a parte de infraestrutura e setor imobiliário. O que puxa aqui as nossas estimativas, principalmente a partir de 21, é a parte de infraestrutura. E aqui a gente tem um peso relevante aqui do setor de rodovias, dado tudo que está no pipeline, nós contamos com alguma materialização deste cronograma. E essa materialização não tem só a ver, na nossa avaliação, com novas concessões, mas também com a ideia da gente resolver os problemas passados aqui, relicitações, principalmente, né? Inclusive, a gente está até mais animado, que já começa a surgir bastante demanda de trabalho nessa linha, o que é um sinal que as coisas estão caminhando, né? Mas é isso, assim, acho que o meu recado aqui é que quem puxa crescimento é consumo das famílias e investimento privado. Governo, esquece. Inclusive, está tirando o PIB, porque não tem jeito. Raul sabe mais do que eu aqui, né, Raul? Não, mesmo com uma previdência expressiva, os gastos do governo continuam crescendo num ritmo importante. Então, a necessidade de ajustes, ainda do lado dos gastos, é importante, né? Então, por isso que toda essa ideia de flexibilização de teto no curto prazo é uma coisa que dá assim, frio na espinha, porque cenários, quando a gente começa a trabalhar com cenário de flexibilização de teto, a gente tem uma trajetória aí para resultado primário, resultado nominal e dívida muito ruim. Então, o nosso ponto é que assim, não dá para contar com o governo. E mesmo o setor externo não vai ajudar muito o crescimento. A gente tem um contexto internacional mais difícil, de desaceleração de mundo, de desaceleração das principais economias, e não dá para contar com o mundo, dessa vez, ajudando a gente. Então, o trabalho é na agenda doméstica mesmo. E só para materializar isso aqui que eu quis falar, principalmente na parte de governo e investimentos, isso aqui é evolução, é uma série bem longa de investimentos do setor público todo, aí considerando todas as esferas. A gente tem aí desde 47 até 2017, a gente já tem uns exercícios para 18, mas o fato é que, assim, tirando aquele pico lá, que chegou a ser 10%, 12%, né, nas meados da década de 60, o fato é que o investimento público não para de cair, e rodando aí na casa de 2%. O ano passado, pelos nossos exercícios, subiu um pouquinho, mas pouquinho acima de 2%. Então, o ponto é que, mesmo com os ajustes, mesmo com reforma, nós não esperamos uma volta aí desses investimentos públicos para ajudar o crescimento. Então, tem que vir realmente de privado, e o grosso que a gente conta é a parte de infraestrutura, junto com também uma ajuda do setor imobiliário. Bom, só para dar alguns fundamentos para esses números, ok, é consumo, é investimento, o que está por trás disso? E aí, começando com uma variável super importante quando a gente pensa em consumo das famílias, né? É o mercado de trabalho. E o que a gente observa no mercado de trabalho? Eu trouxe a taxa de desemprego e o crescimento aí desse lado direito da população ocupada, é a taxa anual. A gente vê que a taxa de desemprego está caindo muito devagarzinho, mas isso não significa que a economia não está gerando empregos. O gráfico, né, da direita já mostra um crescimento na ocupação num ritmo aí superior aí a 2%, 3%. Inclusive, quando a gente pega o número de pessoas ocupadas hoje, ele já está um pouco acima do patamar de 2014. É fato que é muito informal, muito por conta própria, mas a gente já vê essa reação no número de ocupados, e é isso, inclusive, que está por trás também dessa força do consumo. Mas, quando a gente olha a taxa de desemprego, ela vai cair muito devagar ao longo dos próximos anos. Por quê? Porque, por mais que a economia esteja gerando empregos, isso não é suficiente para absorver todo o contingente que está voltando para o mercado de trabalho que saiu durante a crise, né? Então, a taxa, quando a gente olha a taxa, ela não é muito animadora, mas queria ressaltar que está tendo, sim, um movimento importante na parte de geração de empregos, e o que nós esperamos a partir do ano que vem é que, inclusive, aumente a formalização, que hoje, como eu falei, é muito informal e por conta própria, né? Então, esse é uma variável super importante quando a gente pensa consumo. Outra variável essencial é a inflação.
né? Inflação muito bem controlada, inclusive um pouco abaixo da meta. Nós estimamos uma inflação de 3,8% esse ano, lembrando que a meta é 4,25%. A inflação de 3,9% o ano que vem, a meta já cai para 4%, né? Lembrando que a meta está caindo, o CMN já assinou aí uma meta de 3,5% aí, né, para 2022. Então, a gente tem um processo de queda de metas de inflação e a inflação ligeiramente abaixo da meta. Claro que esse ligeiramente abaixo da meta tem a ver também com a própria fraqueza da atividade econômica, mas sim tem também um bom trabalho do Banco Central aí feito nesses últimos anos para manter a inflação, as expectativas inflacionárias muito bem ancoradas. Mas a inflação muito tranquila. E aí, neste contexto, quando a gente, né, junta uma economia andando aí bem gradualmente, com inflação, um cenário inflacionário muito benigno, isso abre espaço para o Banco Central ser mais agressivo no processo de taxa de juros, de queda de taxa de juros. Hoje nós temos a Selic em 6%, nós esperamos mais 2 cortes de 50 pontos, agora nas próximas reuniões, e a Selic deve ir para 5%. E deve permanecer nesse nível, na nossa estimativa, até meados de 2021, quando depois ele começa a normalizar a Selic e colocar a taxa de juro para o que seria a sua taxa de juro de equilíbrio. E aqui eu acho que é uma coisa realmente nova, acho que essa aqui é a boa notícia, que mesmo numa volta, essa taxa de juros, a gente estima que fique aqui na casa de 7%, na verdade, em termos nominais, e 3%, estou falando de já próximo a 3%, um pouco abaixo disso em termos reais. Ou seja, essa é uma novidade, a gente nunca teve taxa de juros tão baixas de maneira estrutural. A gente até tentou lá no passado, lá em 2012, mas era um movimento artificial, sem base, em fundamentos, e agora nós temos fundamentos para sustentar essa taxa de juros mais baixa. E é isso que já está, não é que a gente vai observar, isso que já está mudando toda a cara aí do mercado financeiro. Só para vocês terem uma ideia, o que eu coloquei aqui? Na verdade, é a curva futura de juros, comparando como fechou agora em agosto, que é essa linha vermelha, com o que fechou em agosto do ano passado, há um ano atrás. Olha o movimento de queda da estrutura a termo de juros. E aqui eu considero os título, na verdade, os papéis até 2030. Esse vértice mais longo teve uma queda de 4 pontos de porcentagem, ou seja, ele operava um pouco acima de 11% um ano atrás, e a gente está falando aí de um número aí mais próximo, um pouquinho acima de 7%. Então, essa é a novidade. Né? Assim, o mercado futuro já antecipou essa queda toda de juros nesses prazos mais longos, e isso está mudando a cara do mercado financeiro. Não é à toa que a gente observa uma movimentação muito grande, principalmente no mercado de renda fixa, e aí lançamento de debêntures, um crescimento já bastante expressivo, já tivemos isso ano passado, e esse ano continua. E inclusive, para a renda variável, esse movimento também deve ficar mais evidente. E essa é a grande fonte de financiamento na nossa avaliação, inclusive em substituição, em boa medida, ao próprio BNDES. Então, aí é que está o grande ponto, o que tem a ver com todas as reformas estruturais que foram feitas desde o governo anterior. Né? E, bom, só para terminar, que eu sempre assim, câmbio é sempre aquela preocupação, né? E câmbio é a variável mais difícil de projetar. Né? Então, se você vai acertar esse câmbio de 4, a gente sabe que não vai acertar o câmbio de 4, mas a nossa missão é, pelo menos, dar uma ideia em linha com os fundamentos. Né? Como vocês podem ver, a gente, enfim, é uma série também longa, né? A gente teve um processo de depreciação bom e, mais recentemente, também. Mas esse processo de depreciação do real ele está muito ligado ao ambiente internacional. Então, essa briga entre Estados Unidos e China, a percepção de que isso não se resolve no curto prazo, porque não é uma questão comercial, é uma questão geopolítica, de hegemonia, eles só estão usando o instrumento comercial para brigar, mas podem usar outros, por enquanto ainda é comercial, não entraram, por exemplo, numa guerra de moedas, uma guerra cambial, mas o ponto é que, assim, neste ambiente,
a gente observa, né, uma aversão ao risco muito grande, porque já há efeitos concretos dessa batalha entre os dois grandes aí, efeitos concretos para a atividade econômica desses países de mundo. Então, é mundo desacelerando, aversão ao risco muito alta. Isso se materializa com um dólar mais forte, e aí as demais moedas, inclusive de países emergentes como o nosso, acaba sofrendo muito mais, né? Então, a gente vê esse câmbio operando aí próximo a 4,10. Nós estimamos uma certa apreciação em linha. Você tem esses movimentos de estresse, acomoda um pouquinho, tem o Banco Central também um pouco mais atuante, mas ainda assim a gente vê um patamar mais de 4 no final desse ano. E mesmo para o ano que vem, ainda que contando com alguma moderada apreciação em linha com marginais acomodações nesse cenário externo, ainda a gente vê um câmbio operando aí 3,90, 3,80. Claro que se a gente tiver errado, o mundo é mais tranquilo, os grandões se acertam, param de brigar, a aversão ao risco diminui, e aqui a agenda caminha, a agenda econômica caminha, os modelos apontam aí um espaço maior para a apreciação cambial. Mas o ponto aqui é que a gente incorporou um cenário externo aí bem pior, o que se reflete nessas projeções de câmbio, né? Bom, então acho que esse é o recado, acho que as minhas principais conclusões aqui é que o que nós temos no nosso cenário mais provável aqui de Brasil é o andamento da boa agenda econômica, né, além da própria aprovação da reforma da Previdência, que ainda tem que passar no Senado, PEC paralela e tudo, então o que nós consideramos é uma boa, realmente uma robusta Previdência, e o andamento da agenda econômica, especialmente nesse ponto, que é o ponto de privatizações e concessões de infraestrutura. E quando a gente utiliza esse argumento junto com os outros fundamentos que nós vemos de economia brasileira, inflação controlada, juros mais baixos, desenvolvimento de mercado de capitais, a gente espera o efeito disso tudo batendo em atividade econômica, mesmo com seus dilemas estruturais, que, claro, limitam o ritmo dessa retomada. Os riscos. Na nossa avaliação, há duas fontes de risco principais. O primeiro é o próprio cenário externo, né, porque não tem jeito, o Brasil depende muito de mundo, então o mundo ruim, ele afeta o Brasil diretamente no canal do comércio, canal financeiro, não é bom para a gente de jeito nenhum. E o canal das incertezas, principalmente num contexto de ambiente político difícil, afetando incertezas, e aí aquele índice de incerteza não cai mais, e aí acaba limitando decisões de consumo, especialmente investimento, e, consequentemente, a própria dinâmica da atividade econômica. Bom, acho que é isso o meu recado. Obrigada, agradeço, Alessandra. obrigada. Muito obrigada. Eu vou passar a palavra agora a Raul Veloso. Eu gosto de provocar, né? O título aí está provocando. Ou seja, eu estou dizendo que a infraestrutura está sem rumo, né? É um negócio meio complicado de dizer. Quando você fala num ambiente que vive com a infraestrutura, vamos dizer assim, o que não quer dizer que ela não possa encontrar o rumo em algum tempo aí. A sensação que eu tenho, quando eu ouço o que eu ouvi há pouco, é de que, no plano geral, as coisas estão começando a caminhar de uma maneira mais tranquila. Aqui do lado, assim, que eu relaciono mais de perto com o que eu quero chamar de infraestrutura sem rumo, é que algumas coisas estão andando, é o que as pessoas veem e dizem. Eu acho que cabe refletir um pouco sobre esse andamento, se de fato está indo bem. Agora, eu gosto também de olhar o que os colegas estão falando, e aparece na mídia, e isso também sinaliza algumas coisas que eu acho que a gente tem de pôr na discussão. Eu vi hoje, por exemplo, uma matéria no Valor, do André Lara Rezende, que é uma pessoa muito conhecida. O título da matéria é Lara Rezende vê estupidez em limitar investimento público. Então, isso é um dos temas a que eu vou me referir aqui, é a questão dos investimentos, porque infraestrutura, investimento público,
São duas coisas muito próximas ou parecidas. E o que o André está dizendo é, para que ficar brigando contra investimento, se não é o caso de brigar, de ligar para isso. Outra coisa que me deixou aí, me chama a atenção também, porque é uma coisa que eu olho sempre, é a projeção do governo. É uma outra entrevista que eu tenho aqui, que foi do dia 9, bem próximo, onde o ministro da Economia fala sobre a disponibilidade de recursos com que o governo está trabalhando para gastos discricionários, que é onde entra a variável investimento. Quer dizer, o André, aliás, a gente precisa promover o encontro dos dois. O André disse que não precisa se preocupar em limitar o investimento público. O Paulo Guedes olha, recebendo, obviamente, informações de sua assessoria, olha que as projeções são de muita redução do gasto discricionário, leia-se do investimento público. Então, é uma coisa que está onde está havendo um conflito. A impressão que dá é que tem pelo menos alguém de nome dizendo que não precisa segurar o investimento público, ou seja, não precisa segurar o investimento em infraestrutura, porque o investimento público é basicamente em infraestrutura, e o que o Paulo Guedes relata é que quem trabalha com ele está dizendo, as perspectivas são muito ruins do lado dos investimentos. Eu vou pular um pouco aqui na minha apresentação. Bom, fazendo aqui uma propaganda, tudo que eu vou dizer aqui está na minha coluna no Correio Brasiliense e no Estado de Minas Gerais, que acabaram de sair. E o título é o mesmo, eu estou roubando de mim o título, né? Não dá para mudar muito o que você está dizendo, quando a diferença é de 1 ou 2 dias. E o próprio pessoal do jornal puxou da minha coluna aquilo que eles acham que deve destacar, e é uma frase em que eu digo que a péssima novidade do dia acaba, então, de ser revelada. A situação fiscal piorou consideravelmente nos últimos tempos. Isso é a mesma coisa que o Paulo Guedes disse, com outras palavras, a que eu quero me referir em seguida. Eu vou pular aqui, depois a gente volta para o começo, que é este gráfico aqui. Eu peguei os dados que o Paulo Guedes divulgou aqui e coloquei no gráfico, está aí fonte dada a ele. Vocês veem que realmente a situação da União, do ponto de vista do investimento, é dramática, porque em 2015, o gasto discricionário, onde o investimento é uma parte significativa, era 200 bilhões. Quando eles olham agora para frente, nós estamos trabalhando com metade disso, 100 bilhões para este ano. Quer dizer, em 4 anos, fizemos um corte de metade, e quando olha para frente, em apenas 2 anos, vai cortar mais metade. Quer dizer, esse quadro aqui, para mim, eu traduzo por caos, não tenho outra forma de traduzir. Em apenas 2 anos, a gente vai para 50, e o grosso disso é investimento. Quer dizer, do ponto de vista da União, as perspectivas de aumento de investimento são muito dramáticas. Eu quero trazer uma contribuição minha de um segmento que as pessoas não olham muito, mas eu dou muita atenção, que eu não sei se aqui eu consigo. Eu acho que se eu fizer aqui, não aparece lá. Tem que ser assim. Que é olhar a mesma questão do ponto de vista dos governos estaduais. Se vocês olharem, o que eu estou dizendo é que o investimento no âmbito dos governos estaduais e municipais, leia-se de novo, infraestrutura,
ele está estagnado há muito tempo, e nos últimos anos que estão aí retratados, que é de 14 para 18, que são exatamente os anos críticos recentes que nós vivemos, em percentagem do PIB, os investimentos estão enfrentando uma situação muito complicada, que mostra uma queda de 1,7% do PIB para 0,8%, somando governos estaduais e governos municipais. O gráfico que a Alessandra mostrou somava todos os entes, a fonte dos dados é a mesma do seu gráfico, então não existe qualquer inconsistência entre os dois. Eu apenas quis destacar que o piso que se imaginava ter sido atingido aqui, na verdade, ele não foi atingido ali. Ele está desabando, e por trás disso, uma coisa que as pessoas ainda não perceberam direito, houve uma disparada dos gastos com a Previdência Pública dos estados, que é o gráfico vermelho. Enquanto um sobe, obviamente, diminui o espaço para fazer investimento, e o outro desaba. E a mensagem básica disso é que não existirá mais investimento público no Brasil. Então, eu acho que a gente tem que trazer o André Lara Rezende para participar do governo, colocar ele numa função importante, para ele chegar e dizer: gente, vocês estão bobeando, vocês não precisam cortar investimento. Você não precisa, tira investimento da história, porque é besteira. Se o investimento é importante, vocês estão cortando investimento à toa há anos no Brasil, que é o que o seu gráfico e os meus dados mostram. Bom, obviamente o André Lara Rezende não participará do governo atual, mas eu quero dizer isso, que eu acho que nós temos de fazer uma discussão sobre isso. E eu me lembro, quando Joaquim Levy era o secretário do Tesouro, foi criado uma ideia que vai, a meu ver, na direção correta. Se os projetos forem de boa qualidade, ou seja, eles não forem projetos que vão ter efeito nenhum na economia, na verdade, o que a gente tem é de trabalhar com a escolha de projetos, que a matéria do André leva na mesma direção. Quando se diz que o investimento não é para ser controlado, tem de sair das contas, é porque você está partindo do pressuposto que os investimentos são de boa qualidade, que eles vão gerar um ativo, e você terá um equilíbrio entre passivo e ativo quando você usa o dinheiro público para fazer investimento e não para fazer gasto corrente. E o Joaquim Levy saiu com a ideia de que a gente devia selecionar projetos de qualidade. Ele chamou isso de projetos prioritários de investimento. A sigla era PPI. Não sei se alguém aqui se lembra, foi na época que o Palocci era ministro da Fazenda, ou seja, você tiraria os PPI, Projeto Prioritário de Investimento, da conta, e eles poderiam crescer sem problema, sairiam dessa conta que nós estamos tratando aqui, e que não é a conta que o atual governo faz. Pelo contrário, o atual governo está preocupado como que ele vai administrar aquela situação de desaparecer o investimento público. E, na época, o Joaquim Levy conseguiu uma autorização, entre aspas, do FMI para fazer isso. Então, não é um negócio estapafúrdio, tem já uma autorização prévia do FMI, tem um texto do FMI que eu posso mandar esse texto para quem quiser, onde explica por que pode fazer isso sem problema, para quem tem dúvida. Ou seja, a primeira sensação que eu queria dizer para vocês é no que a infraestrutura, que é o tema desse seminário, depende do investimento público, nós estamos bobeando, porque não precisa fazer esse controle tão violento que se faz, e se ela é tão importante assim, e
e ela é importante, que a gente sabe que em muitas áreas o privado não entra, e em muitas áreas os dois são complementares. Ou seja, independentemente dos problemas que possa haver na área privada, o investimento não pode deixar de ocorrer se a gente quer voltar a crescer, etc. Quanto tempo eu tenho? Tá. Eu não quero deixar de tocar em alguns pontos, e um deles que eu queria tocar aqui para vocês é o seguinte: é impressionante como a gente esquece da importância dos investimentos em infraestrutura. Eu vou mostrar para vocês uma sequência de gráficos que mostra como o investimento em infraestrutura, que geram um estoque maior de infraestrutura físico, como eles provocam crescimento econômico e outras coisas boas. Acho que a gente tem de lembrar isso aí, porque os governos não podem perder isso de vista, para saber que, se ele não faz, está deixando de ganhar o que os estudos estatísticos mostram. Então, o primeiro que eu queria mostrar, mostra que quanto mais infraestrutura se tem, mais o PIB cresce nos países. Isto aqui é colocar, num momento do tempo, os vários países, medindo embaixo o estoque de infraestrutura dos países, que vai aumentando num momento só. Aí depois, conforme os países são identificados, você vê a taxa de crescimento econômico desses países, a taxa média de crescimento do PIB per capita no período 1960-2005. O que isso aí mostra é quanto maior o estoque de infraestrutura, maior o crescimento da economia. Isso é para lembrar que tem um efeito importante. O segundo é a qualidade da infraestrutura, que é importante. Você não deve ter infraestrutura simplesmente por ter, ela tem de ser de qualidade. De novo, nós temos um crescimento maior do PIB, conforme a qualidade é maior do estoque de infraestrutura dos países. Em terceiro lugar, a mensagem básica que a gente tira dos dados do Brasil é a forte correlação entre a taxa de investimento em infraestrutura e a taxa de crescimento do PIB, se quiser olhar o dado do Brasil. Eu volto àquela análise de um ponto só no tempo para mostrar que quanto maior é o estoque de infraestrutura, menor é o grau de desigualdade da renda. Ou seja, dito de outra forma, mais infraestrutura, maior a igualdade de renda dos países. Esse último aqui vai na mesma linha: quanto maior a qualidade da infraestrutura, menor a desigualdade de renda. Aqui é só para mostrar que o Brasil investe muito pouco, comparado com os outros países. Só ver o tamanho das barrinhas azuis, isso aí não é surpresa para ninguém. E aqui é o ranking em 140 países do posicionamento do Brasil em vários quesitos da área de infraestrutura. E esse é o último estudo do Global Competitiveness Report, que é o de 2018, que mostra que quanto mais próximo tiver dos 140, pior. Aqui é densidade das ferrovias, eu não estou conseguindo ler ali, mas quilômetro por alguma medida. Então, você vê que tem um valor. A qualidade de estrada, o número é 112, quer dizer, nós estamos próximos do pior lugar, que é 140, e por aí vai. Isso aqui é para mostrar como o Brasil está mal classificado, que é só uma consequência disso que eu tinha mostrado. Isso aqui, de novo, é para mostrar o drama do Ministério da Fazenda, é que eles estão trabalhando com déficits primários gigantescos
na União, que é essas barras brancas negativas, e que é a mesma coisa daquela outra informação que eu dei, sobre o tamanho dos gastos discricionários que está desabando. Então, isto, se a gente acredita que infraestrutura é bom para crescimento econômico, para melhorar a desigualdade de renda, e que o investimento público, em grande medida, é insubstituível, nós estamos numa situação realmente complicada e sem rumo. Por que sem rumo? Porque nem a solução Joaquim Levy está sendo adotada na prática. Criou-se uma nova definição para a sigla PPI. Hoje, PPI virou Programa de Parcerias em Investimentos, e, na verdade, PPI era Projetos Prioritários de Investimento. Os projetos prioritários, na verdade, nunca foram identificados, nem retirados do cálculo, porque o governo, na época, olhou aquilo, acabou não gostando, achou coisa de pessoa de visão muito liberal, e inventou um negócio chamado PAC, e o PAC virou todos os projetos. Não havia seleção de projetos. Então, nem o velho PPI existe hoje, e eu claramente daria essa recomendação ao governo, que pelo menos ele selecionasse alguns projetos e tirasse da história e cuidasse desses projetos de uma maneira mais efetiva. Esse eu vejo como um caminho que a gente tem de percorrer. O outro caminho, que é muito muito parecido com esse, é você acabar com substituir essa história do teto de gastos, porque o que o teto de gastos faz é simplesmente cortar gasto discricionário, cortar investimento. Ou seja, na verdade, nós não temos um programa de expansão de investimento, pelo contrário, o programa que prevalece, que é o do teto de gastos, ou seja, eu disse que nós não temos um programa de seleção de investimentos e não temos um programa de expansão de investimentos. Nós temos um programa de corte de investimento, que é o que o teto de gasto faz. É um programa muito eficaz de corte de investimento. É isso que ele é. O investimento no Brasil não tem pai nem mãe. Olha o que é que acontece com ele. Só cai e você olha para frente, ele vai desaparecer. Porque quando você usa essa história de teto, como boa parte dos itens, que são os gastos obrigatórios, eles sobem, crescem sozinhos, eles, então, a única coisa que resta para o gestor financeiro fazer é ajustar o gasto discricionário, está aí, é ajustar os investimentos, e você vai ajustando e vai chegar uma hora que vai acabar. Então, eu acho que nós estamos diante de um impasse, um dilema muito grande, que, a meu ver, se mostra dessa forma. É claro que alguém vai dizer, mas a reforma da Previdência vai diminuir o gasto obrigatório, que hoje cresce e força o discricionário a cair. Mas a reforma é lenta, o seu impacto é lento. E agora nós estamos assistindo ao que me parece, eu não vejo isso ainda muito refletido nas colocações nos jornais, nos mercados, que isso me preocupa muito, é que, se os estados são os entes que estão em maior dificuldade, imaginem vocês se eles ficarem de fora da reforma. E hoje há um risco muito grande que eles continuem de fora, porque a tal da PEC paralela vai estar, hoje ela está configurada com um monte de penduricalho. E como o lado de cá, que é o governo, não quer os penduricalhos, é possível que a PEC paralela morra, simplesmente não tramite, e aí a gente tenha um problema adicional que ninguém incluiu na conta, que é a redução do impacto da Previdência. Enfim, a mensagem básica minha é o seguinte: nós temos de olhar essa questão do investimento
senão a infraestrutura vai penar. Quando eu olho para as concessões, que é o tema principal daqui, eu coloco sempre essa pergunta. As aspas aí são em relação a mim mesmo, que é do meu artigo. Por mais que a busca de recursos públicos adicionais seja fundamental, que é o que eu falei até agora, como explicar que o peso do uso de concessões privadas não tenha crescido mais no país? Isso, para mim, é outra coisa que eu tenho dificuldade de entender, que é totalmente paradoxal e difícil de explicar. Ora, se eu posso passar horas falando da desabada dos investimentos públicos e da dificuldade que existe para recuperá-los, como que eu entendo que as concessões não decolem no Brasil como deveriam decolar? Isso aí é um tema complicado, quer dizer, não é um tema para tratar com facilidade pelos números, mas a gente sabe que isso está acontecendo. Na hora que eu vou falar um pouco do que pode estar acontecendo, eu não vou entrar em muito detalhe, mas eu já disse isso aqui o ano passado, se eu não disse, pensei em dizer, existe um viés forte no Brasil, contrário à inversão privada na área de infraestrutura. É uma coisa meio maluca, porque você não tem dinheiro, não quer fazer investimento público e, ao mesmo tempo, é contra a inversão privada. Então, acho que aqui no Brasil a gente tem de fazer uma reunião e um debate entre todos que tomam decisões e lideram para saber assim, o que diabo é que nós queremos. Daí o sem rumo que eu estou dizendo. E essa história aparece de várias formas, esse viés. Falta de diálogo, um caso muito complicado, que é esse das concessões da terceira etapa, que depois de uma situação que era imprevisível, as concessionárias, todo mundo foi pego de surpresa, mas há uma sinalização do governo preferindo a devolução dos projetos, seguida de uma nova licitação, procurando impor boa parte do ônus do ajuste às concessionárias. Isso, para mim, é um negócio difícil de entender se a gente precisa tanto das concessões para elas assumirem o papel que o investimento não está assumindo. Então, nós temos outra coisa que eu acho, é a falta de projeto novo, que vai dentro desse quadro de dificuldade, não atrair inversões de peso, e nós estamos numa fase em que esse governo herdou empreendimentos antigos, cheios de pendências, em fase de discutir renovação de concessões ou fazer novas concessões, porque as comunidades vão ter de ser atendidas. E é só olhar, é muito fácil, é só a gente ver a pauta que o ministro da Infraestrutura tem pela frente. Tem 18 importantes rodovias, talvez as principais federais, 4 só relativas ao projeto 9 a devoluções por vencimento de contrato, 5 contratos da terceira etapa, que é essa que eu mencionei, o que requer equipe muito competente, disposta a dialogar. Tem a questão toda de como estruturar esses projetos, e é que aqui no Brasil, e tudo isso depende da aprovação prévia do TCU, que é uma instância que eu não conheço direito lá fora, mas que causa surpresa para quando eu falo sobre isso para pessoas de fora. Enfim, de qualquer maneira, eu vou concluir. Eu fiz um levantamento na esperança de que as coisas possam acontecer na área de concessões privadas. O atual fundo do poço de investimentos na área de transportes é da ordem de 5,7 bilhões, e se projeta que esse 5,7, eu fui ver isso projeto a projeto, com base nas intenções, nas informações, no plano do governo, sem checar muito a consistência disso, que é muito difícil checar, mas a ideia é passar de 5,7 para 14,7 bilhões,
de 2021 a 2026. Então, quem sabe, se tudo correr bem, se Deus for grande o suficiente, a gente vai ter uma substituição da falta de investimento público por pelo menos esse aumento de investimento privado que está por aí, e vai tudo depender de... Claro, a gente sabe disso, isso aí, para mim, é o melhor que se pode imaginar. Vai depender da equipe, estar bem estruturada, avanços na regulação. Eu espero que os depoimentos de ontem tenham trazido informações para vocês e, enfim, colocações que permitam checar a viabilidade disso. Tendo dito isso, eu vou encerrar por aqui, não querendo passar uma impressão pessimista, mas, sinceramente, é muito difícil eu chegar cantando aqui, coisa que eu não sei fazer, mas, pelo menos, dizendo que nós estamos indo muito bem e que, para frente, tudo vai dar certo nessa área, quando a situação é essa que eu, com todo o cuidado que eu pudesse ter tido, descrevi aí para vocês. Espero que, nas discussões, a gente descubra aqui algumas luzes que possam iluminar melhor esse terreno bem acidentado que nós vamos ter pela frente. Muito obrigada, Raul. Vou distribuir aqui algumas perguntas. Chegou aqui por escrito. Já faço, mas eu quero só retomar um ponto que o senhor falou agora. Deu para entender que nesse debate de ideias entre André Lara Rezende e Paulo Guedes, o senhor é time André Lara, né? Time André Lara. Sou a favor do investimento. Agora, sou a favor do investimento. Eu acho que a gente tem que tratar o investimento diferente. Eu não sei se eu compraria todo o conjunto de ideias do André, mas eu confesso que cada dia eu tenho mais simpatia pelas coisas que ele tem falado, porque a evidência empírica está mostrando muito para a gente que certos exageros de contenção podem não estar fazendo sentido, quando, pela descrição que veio antes, nós estamos vendo a inflação super controlada, nós estamos vendo a taxa de juros caindo, nós sabemos o que aconteceu no mundo nos últimos anos e, sinceramente, nem que seja para tentar algo diferente, eu gostaria, se eu pudesse sugerir algo, que o governo se movimentasse na direção de valorizar mais o investimento, nem que fosse na ideia do PPI, que é escolher projetos de alta qualidade, que você tivesse segurança que esse projeto não vai ser um dinheiro que sai pelo ralo, ele vai virar um ativo e, como tal, se tiver uma dívida crescendo do lado desse ativo, você tem uma contrapartida na posição patrimonial do governo que é correta. Então, é nesse sentido. Então, mas nesse debate de ideias tem um porém, que é o Paulo Guedes, que tem a caneta, né? Então, considerando a visão, né, que ele tem colocado, e aí retomando o gráfico que o senhor mostrou, que indica ali uma queda drástica do investimento, considerando que esse é o caminho, né? O senhor enxerga, no curto prazo, nesses próximos anos, algo que possa permitir a elevação desse investimento? Porque o senhor comentou, a Previdência só mais lá para frente, né? O que pode acontecer nos próximos anos que permita, considerando a visão que está dominante nesse governo, que esse investimento não caia tanto lá para os 50 bilhões? Olha, você me colocou uma pergunta muito difícil, né? Você está querendo que eu adivinhe? Não, eu acho que é um pouco a gente levantar também. Muito difícil, porque também eu entendo a posição do Paulo, se ele chega, é o ministro da Economia, que é o, vamos dizer, o velho ministro da Fazenda encorpado, o que é isso que é o ministro da Economia hoje. Chega e dizem para ele, ó, o seu maior problema é a gestão financeira de curto prazo. E para a gestão financeira de curto prazo, nós temos de segurar onde dá, que é
Isso está na matéria dele, você vê ele dizendo isso, ó, me disseram que eu tenho de segurar onde dá, e segurar onde dá é essa lista de valores que eu coloquei ali. Mas é óbvio que essa lista de valores não tem como você viver com tão pouco investimento como que está implícito nesses valores. Alguma solução vai ter de sair. O que eu posso dizer o que eu faria, em primeiro lugar, era recuperar uma ideia que tem apoio do FMI, é fácil de explicar, de escolher projetos prioritários de investimento e tratá-los à parte. Com isso, eu garanto que esses projetos vão estar numa situação bem melhor do que estariam quaisquer gastos em investimento de infraestrutura do jeito que está hoje, mas o governo precisa ter competência suficiente, não só para ter os projetos de maior qualidade, como comunicar isso bem. Eu começaria por aí. Essa seria uma forma, a meu ver, interessante para começar, mas eu não sei, as pressões do dia a dia, você viu pela própria reação do presidente da República, quando levaram a história do teto para ele, a reação dele foi dizer o seguinte: poxa, eu não concordo com esse teto, porque esse teto está me fazendo não gastar nisso, naquilo outro. Aí depois houve uma reação forte, a própria Alessandra deve ter reagido contra, não, mantém o teto. Isso mesmo. Que se dane o investimento. Não, acho que até aproveitando esse ponto... Eu vou passar para você, mas eu queria só adicionar o seguinte: além de fazer uma seleção de projetos fora desse controle maluco que tem hoje, eu acho que outra coisa que a gente tem de fazer é pensar numa política que ataque de forma eficaz diretamente o gasto obrigatório. Eu complementaria com isso. Eu protejo investimentos de qualidade e ataco os gastos obrigatórios. Tem forma de fazer isso. É claro que no final são coisas, vai ser impopular, mas não tem jeito. Não dá para fazer omelete sem quebrar o ovo. Tem de cortar o gasto obrigatório. Queria ouvir a Alessandra, porque a Alessandra é do time Não Mexe no Teto. Isso. Como a gente avançar, então, no caso? Aqui tem um lado do bem e o lado do mal. Desculpa, tá vendo, Raul? Não mas é assim. Você, eu só queria não é que você é o lado do mal. Você está representando o lado que está muito preocupado com a manutenção do controle, que se dane os investimentos. Não, na verdade, eu só queria qualificar um pouco, porque, assim, até porque a gente é muito machucado pelo nosso passado. E a gente já tem, inclusive, nessa ideia de flexibilização do teto, a gente já tem textos, sugestões de textos escritos. E qual o problema? Onde passa o boi, passa uma boiada. É esse o problema e, inclusive, qual que é o ponto sensível nessa questão dos investimentos, que eu acho que é a preocupação quando a gente pensa, porque faz sentido excluir bons investimentos, faz todo sentido, mas quando a gente joga para o Brasil, qual que é o problema? Qual que é a governança para escolher esse investimento? O que é realmente bom investimento? E aí começa a entrar tudo. E o nosso passado mostrou isso. Investimentos muito ruins, que inclusive não se materializaram em capacidade produtiva. Então, eu acho que até tentando colocar um pouco o chapéu aqui do ministro da Economia, o nosso histórico é esse. Então, acho que o medo e as sugestões de textos que a gente já viu, a gente viu isso ontem na Tendências, a sugestão de texto para flexibilizar o teto é desesperador. E aí a gente fez uma simulação bobinha, flexibiliza o teto, começa a deixar gasto do governo aí crescer um pouquinho acima em termos reais, né? Um pouquinho só. A situação, aquele gráfico que o Raul mostrou de contas, de déficit primário, é impressionante, você não reverte tão cedo. E aí, qual que é a questão? Déficit primário alto, déficit nominal substancial, o endividamento, que inclusive já vai continuar subindo com todas as reformas e com teto, na nossa estimativa bate em 83% em 2022, ele é muito mais drástico. E aí a gente volta a discutir de novo a sustentabilidade da nossa dívida. Então, é que assim, é muito sutil, né, Raul? Eu posso só corrigir um pouco para não deixar a impressão que eu estou sugerindo flexibilizar. Não é. O que eu estou dizendo é o seguinte: eu vou inverter a ordem. Eu acho que fica menos complicado de convencer os mercados se for feito assim.
Eu tenho de ter uma política que ataca o gasto obrigatório. Isso. O que é isso? Eu tenho de ter, não preciso de emenda, eu preciso ter um projeto de lei que especifique, isso pode ser feito por projeto de lei, que a partir de um certo momento, aí você tem de definir que momento é esse, não tem mais reajuste do salário mínimo acima da inflação, não tem mais contratação de pessoal, não tem mais reajuste de salário do funcionalismo e mais umas 3 maldades que podem ser aprovadas em projeto de lei. Aí você tem que ter o momento que dispara o gatilho. A partir de um certo momento, de algo que seja bem óbvio, como, por exemplo, a regra de ouro. É só criar gatilhos na regra. A regra de ouro diz que não pode financiar gasto corrente com endividamento, com receita de capital. Então, na hora que se estiver começando a financiar gasto corrente com receita de capital, você dispara o gatilho dessas medidas. Tudo isso por lei. E, ao mesmo tempo, eu faria algo do tipo que o Levi tentou fazer e a Dilma não topou, acabou generalizando, que é selecionar projetos que não entram no cálculo do resultado primário. Entendeu? Implicitamente, você vai ter, com as duas coisas, a questão do teto deixa de ser tão perversa como ela é hoje. Vocês viram a trajetória do gasto discricionário. Então, é claro, tudo isso é um terreno pantanoso. Graças a Deus eu não sou o ministro e eu não preciso liderar esse processo dentro do governo. Esse é meu comentário. Politicamente, isso são medidas dolorosas, né? O mercado pode até ficar um pouco mais feliz com esse caminho, mas politicamente... Você troca medidas dolorosas por seleção de investimentos que são investimentos que fazem sentido. Aí você deixa a infraestrutura fazer o papel que ela normalmente faz. Alessandra, eu queria retomar um ponto da sua apresentação. Para 2020, você está projetando uma expansão da indústria importante, né? Ela dá ali um salto, me fugiram os números agora, mas acho que da 0,6 para 2,3, algo nesse... Queria que você explicasse por quê, até fazendo relação com ali o primeiro gráfico, né? Porque você estava relacionando indústria com fluxo de pesados. Então, o que você está esperando para o ano que vem da indústria e quando que, ao longo do ano, a gente conseguiria já ver reflexo no fluxo de pesados? Sim. A indústria, como eu mostrei, assim, ela está sofrendo bastante. Tirando extrativa, todo esse efeito Brumadinho, e tem questão de petróleo também, a indústria está crescendo um pouquinho acima de 0 no ano, tirando esse efeito. O que nós esperamos para 2020? O consumo ganha tração e o investimento anda um pouquinho. A gente tem investimento um pouquinho mais expressivo a partir de 21, mas ele já anda. Então, toda essa parte de máquinas e equipamentos é super importante para a indústria, junto com o consumo, olhando a parte de bens de consumo duráveis e não duráveis. Então, é isso que está por trás, essa demanda doméstica, em especial, por trás dessa recuperação da indústria, tirando que a gente não tem eventos dramáticos, como a gente teve em Brumadinho. Então, é essa a ideia. Como a gente tem uma correlação muito grande com o fluxo de pesados, e o gráfico mostra isso bate em fluxo de pesados. Como também, do lado do consumo das famílias, como a gente vê um consumo ganhando um pouco mais de tração ano que vem, isso bate no fluxo de leves também, né? Então, é essa a correlação, mas muito mais demanda doméstica. O externo, o ambiente externo está mais difícil, assim, não é o canal, por exemplo, de exportação que a gente está se apoiando para ter essas projeções melhores. Uma questão que apareceu na sua apresentação, queria ouvir, Raul, é sobre o fator externo de risco. Então, a gente está vendo todo esse cenário no Brasil, que ainda é muito delicado, ao mesmo tempo que crescem os comentários sobre quando que chega a próxima crise, tem um número cada vez maior de economistas e de executivos olhando, olha, ela pode estar se avizinhando. Queria ouvi-lo primeiro, né? Qual a sua percepção sobre isso e como que quão preparados estamos ou despreparados para lidar com uma nova turbulência. Em 2008, a gente tinha alguns instrumentos, a gente tem dessa vez para lidar? Pois é, eu já não sou...
eu não sobreviveria no mercado financeiro, no mercado que discute isso de uma maneira, vamos dizer assim, mais, eu não digo viesada, mas mais preocupada com o convencional. Eu sou menos convencional. Eu não acho que esse problema vai ser muito sério para nós. Primeiro, porque... Olha a luz no fim do túnel. Olha a luz no fim do túnel, que o senhor disse que não tinha. Pois é, porque... Sim, mas também não é nada muito diferente do que nós tínhamos. Eu não acho que é aí que vai resolver nosso problema. Ainda que eu acho que não tem essa catástrofe que se teme. A não ser que lá fora haja uma debacle. Mas veja, o Brasil hoje tem acesso farto a dinheiro externo. Ele não tem uma crise de liquidez externa à vista. Segundo, o nosso agronegócio, o nosso setor exportador, ele vai muito bem, obrigado, a menos dessa maluquice do meio ambiente que veio aí atrapalhar um pouco o que ocorre no curto prazo. Mas o agronegócio vai bem, obrigado. As pessoas precisam comer, os preços lá fora não desabaram. Enfim, eu não creio que o Brasil seja muito vulnerável a uma crise que venha de fora até uma certa dimensão. A gente precisa ver melhor o tipo de crise que está pintando antes de pensar em que isso vai nos matar. Eu acho que o nosso problema é mais interno, é a gente resolver esse impasse que eu mencionei. Porque quem vier para mim e disser que nós temos uma saída continuando com a mesma política de controle muito pesado, sem inclusive mostrar muito efeito nas estatísticas de resultado primário que nós estamos tendo, dificilmente a gente vai caminhar por um lado em que o investimento tenha um papel importante, a não ser que a gente conclua que investimento não é tão importante assim. Não é o meu caso. Eu acho que o investimento público e privado, especialmente em infraestrutura, que é onde ele mais se manifesta, é muito importante. E nós precisamos cuidar dele, para que as coisas aconteçam e não fique esse negócio de só controla, controla, controla e nada acontece. E a economia não decola. No fundo, a sua história é uma história de que a economia brasileira está amortecida, está estagnada e tem poucos sinais claros de retomada que venham principalmente pelo lado do investimento privado. A gente não está vendo isso com muita clareza. Alessandra, queria te ouvir sobre esse ponto, até porque estava na sua apresentação. Quais são os riscos que vocês estão mapeando e se nas contas que vocês estão fazendo, a gente tem uma chance disso nos afetar em breve? Como é que vocês estão enxergando o risco externo? Risco externo. Acho que essas fontes de risco, essa questão do cenário externo, é isso. Eu concordo com o Raul, a tendências, assim, os nossos problemas são mais domésticos. Claro que se a gente surfasse numa onda internacional boa, ajudaria bastante, mas não vai surfar, então, assim, claro que tem efeitos para nós aqui em termos, por dois canais principais. O canal da exportação, tanto via quantidade quanto preços, a gente já observa esse efeito no nosso setor externo, preços de commodities, inclusive, caindo bastante, não só commodities agrícolas, mas minério de ferro, já sofrendo com esse ambiente de desaceleração das principais economias, mas em especial China, que é nosso principal parceiro comercial. Então, isso bate na veia do setor primário, mas não é uma catástrofe, até porque nós temos uma situação externa hoje muito confortável. Em relação ao passado, década de 80, né, começo de 90, a nossa situação externa é muito tranquila. Um déficit em transações correntes baixo, reservas de 380 bilhões, um endividamento externo, inclusive, pelo setor privado cada vez menor, porque o que a gente observa? Setor privado também quitando dívida lá fora para tomar mercado doméstico, porque já está muito mais interessante tomar mercado doméstico. Então, a taxa de rolagem que a gente observa do endividamento externo é de 20% só nos dados mais recentes. Então, essa exposição, esse risco que nós tínhamos no passado, nós não temos mais. Então, assim, é muito mais fácil lidar com o ambiente internacional adverso. Claro que não ajuda. Seria muito benéfico se pudéssemos conter
contar com um ambiente internacional melhor. As feridas realmente são mais domésticas, e aí, apesar do encaminhamento da agenda econômica, tanto nos pilares mais macro, mas mesmo no micro, que aí eu acho que, inclusive, nesse ponto, além da quantidade do investimento público, não é que a gente é contra investimento público, não é isso, mas acho que tem um trabalho aí do Executivo fortíssimo em questão de regulação, rever essas concessões que tiveram problema, chegar em bons pacotes aí para atrair o setor privado, e mesmo o setor público entender que são projetos viáveis e eles valem a pena ser retomados, né? Então, também tem uma parte aí que não é só quantidade de investimento público, mas é onde o Estado tem que entrar no seu melhor papel, que é como um bom regulador, né? E acabar com esse problema de ser contra investimento privado, né? Então, acho que nesse ponto, apesar desse encaminhamento, onde a gente vê que é uma fonte de risco, é aquela questão da incerteza. Esses problemas toda essa questão política, agora essa questão internacional, que pode ser muito complicada para o setor, inclusive agropecuário, que é um setor muito dinâmico, isso é o tipo de trapalhada que mantém incerteza alta e limita decisões de consumo, e especialmente investimento, né? Está se referindo à questão ambiental. Ambiental, mas não é só. É que a questão ambiental ela tomou uma proporção muito grande, mas todas essas questões que contribuem para a incerteza também no ambiente político, que acaba vindo até mais do executivo. Então, trabalhar para reduzir incerteza, eu acho que devia ser algo assim, realmente presente na mentalidade de todo o governo, porque a gente consegue medir isso. Isso é econometricamente testável. Incerteza alta limita muito a decisão de investimento, né? Então, que é isso. Para crescer, para o país retomar ritmos mais expressivos, é consumo e investimento. Sem sombra de dúvida, não tem alternativa fora disso, né? Vou aproveitar que você citou a questão das nossas reservas e fazer uma pergunta que chegou da plateia, que é para o Raul, e fala sobre isso. Bem, o Brasil tem hoje em torno de 400 bilhões de dólares em reservas, e a pergunta é: qual que é a sua posição no uso de parte dessas reservas para destravar investimentos em infraestrutura? Olha, deixa as reservas onde elas estão bem, obrigado, fazendo um papel importante de trazer a tranquilidade cambial. Para isso que elas devem existir e estar lá. O problema, não há como eu transformá-las em dinheiro para a infraestrutura e, ao mesmo tempo, ter essa tranquilidade que garante para a gente inflação baixa e juros bem mais baixos. E nenhum grande efeito ruim vindo do lado de fora, por enquanto. E depois, a transformação delas em recursos para a infraestrutura precisa ser muito bem esclarecida e indicada como isso vai ocorrer. Em geral, quem propõe isso não chega nesse ponto de explicar como vai fazer. Eu acho que eu estou dizendo aqui é que esse problema é interno, não precisa misturar reserva com isso. Nós temos de tomar a decisão de priorizar investimento no país, gente. É isso que está faltando. Investimento não é prioritário no país. Precisa ficar prioritário. O governo tem de se organizar para fazer o seu papel, e é grande o papel do governo, seja na parte de intervenção direta nos ministérios, seja na parte de regulação. Ele tem de mudar e melhorar isso. Segundo, tem de encontrar um caminho para pegar o dinheiro de dentro e transformar esse dinheiro em recurso para investimento. Esse caminho não está dado. O que eu vi no jornal anteontem é o que está nesse meu gráfico aí, da desabada do dinheiro disponível para gasto discricionário. Se é isso aí, esquece que não adianta ter reserva e querer usá-las, porque elas têm que passar pelos orçamentos e virar recursos que vão se transformar em gasto interno. E aí, portanto, nós temos de resolver esse nó. A reforma da Previdência é fundamental para isso, mas leva tempo. Agora, se ela não abarcar os estados, olha, nós temos um outro problema gigantesco para resolver, que eu não coloquei aqui. Tudo isso vai minando a força da recuperação da infraestrutura,
Por isso que eu comecei puxando por esse lado, porque não adianta simplesmente chegar e dizer, poxa, temos de aumentar o investimento em infraestrutura. Tem de dizer como isso vai acontecer. E no caso do setor privado, dizer como que os problemas que estão identificados vão ser encaminhados para que aqueles números que eu apurei das intenções de investimento virem verdadeiros, projeto a projeto que está ali. Senão o governo vai ficar prometendo isso, aquilo outro, e nada acontece. A gente está, infelizmente, chegando ao final. Queria abrir para considerações finais, mas fazer uma última pergunta para a Alessandra. Nas projeções sobre juros, vocês imaginam uma queda até 5%, mas depois uma acomodação em 7%. Por que esse retorno? Vai ser uma pressão inflacionária, mesmo que pequena? O que vocês estão enxergando que essa taxa volta a subir? Então, Renata, é que hoje, para estimular a atividade econômica, que está muito fraca, o Banco Central tem que colocar a taxa de juros abaixo da taxa de equilíbrio, para estimular a atividade econômica. Uma vez estimulada, ele tem que colocar essa taxa de juros no seu equilíbrio, para evitar que pressões inflacionárias surjam. Então, é mais esse movimento de normalização e colocar a taxa mais em linha com o neutro. Também é uma grande discussão entre os economistas. Qual que é a taxa neutra de Brasil? O mundo está mudando. O FED fala que a taxa de equilíbrio dele é 2,5 nominal, ou seja, um pouquinho 0,05 real. Então, tem questão externa. Tem todas as reformas que nós fizemos aqui no ambiente doméstico. Então, tudo isso muda a taxa neutra. Qual que é a nossa neutra? Né? Então, no fundo, a nossa cabeça é que fique rodando mais próxima a 3% em termos reais, um pouco abaixo disso. Por isso, a volta para o patamar de 7% em termos nominais. Tá ótimo. Raul, queria convidá-lo para uma mensagem final, algumas considerações finais. Bom, meu discurso foi todo de considerações finais. Desculpem a cara de pau, mas do começo ao fim eu estou dizendo, tem de fazer, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E eu realmente me preocupo porque nós não falamos aqui de um tema muito importante, e eu trago esse tema aqui na despedida, que é a história da reforma tributária, gente, que está aí na ordem do dia, da discussão, e até hoje eu, sinceramente, eu não entendi para que o que as pessoas estão pensando com as reformas tributárias que estão sendo colocadas na mesa. Enquanto eu não entender o objetivo de cada uma das propostas, é difícil eu trazer esse tema que vai explodir, já está explodindo na praça, para a nossa discussão, para ver se ele vai ajudar ou piorar esse quadro que eu descrevi antes. E aí eu digo com toda sinceridade, eu me preocupo muito que entre os objetivos esteja o objetivo de arrecadar mais. Pois é, irresistível perguntar, nova CPMF, sim ou não? E trazer mais dinheiro da sociedade para tentar resolver alguns desses problemas via aumento da arrecadação, que é o que nós sempre fizemos no passado. Morro de preocupação. Esse tema da reforma tributária eu encerro dizendo que, para mim, ele é um complicador muito sério numa história que, a meu ver, já está complicada. E digo a vocês, eu preciso ver de cada uma das propostas relevantes qual é o real objetivo daquela proposta, que pode tanto ser aumentar a arrecadação do governo numa economia estagnada, que é o pior momento, como pode ser aliviar a carga que hoje incide sobre determinados segmentos. Por que não? É super legítimo que um determinado segmento pleiteie que reduza a carga que incide sobre aquele setor. Enfim, mas vamos primeiro dizer com clareza o que cada um quer. Aí a gente pode discutir melhor. Se não, eu digo, eu odeio falar de reforma tributária, eu quero falar do gasto, que é lá onde eu acho que nós temos de atuar mais.
Bem, muito obrigada. Alessandra, uma mensagem final? Então, Renata, acho que o ponto é que teve todo um endereçamento dos nossos problemas, principalmente na parte macroeconômica, desde meados de 2016. Então, hoje a gente vê uma economia realmente mais equilibrada, com bons fundamentos macro, inflação baixa, permitindo juro baixo, o andamento aí da agenda econômica, com a provável aprovação de uma boa reforma da Previdência. Então, sim, tem um caminho. Nós vemos aí uma luz no fim do túnel, acho que tem muito ainda a ser feito, acho que toda essa questão de investimento que a gente discutiu é um ponto central, e aí acho que tem muito a ser feito em termos de regulação, chegar e construir bons modelos, tentar realmente construir uma boa governança para a gente avançar nessa agenda. Mas é isso, não é um trabalho fácil, é um trabalho difícil. Essa questão das contas públicas ainda é muito espinhosa, gasto, precisamos enfrentar gasto obrigatório, mas como tem a mentalidade de que é ruim atrair investimento privado, também tem a mentalidade de que mexer em obrigatório é proibido. E não é verdade. Se a gente continuar com essas duas verdades, a gente vai por um mau caminho. Muito obrigada, Alessandra. Eu que muito agradeço. obrigada novamente, Raul. Agradeço a todos que nos acompanharam. Devolvo a palavra à nossa mestre de cerimônias. Obrigada, Renata. Assim encerramos nosso painel sobre economia. Estamos encerrando a parte da manhã, os convidando para o intervalo do almoço, retornando pontualmente às 14 horas com o tema Contribuição do Congresso Nacional no aperfeiçoamento do modelo de concessões de rodovias. Retornando aqui, 14 horas.